Olá, olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Espero que sim. Nesse momento nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina Introdução à Exegese. Dessa vez com o tema a exegese patrística, tá bom? Por isso, desde já, deixe o seu caderno, a sua caneta ao alcance das suas mãos, pegue também a sua apostila, porque ela vai servir de base para o nosso diálogo da aula de hoje, tá bom? A aula de hoje tem por tema, como já dito, a exegese no tempo da patrística. Esse foi um período muito importante da história da igreja, que marcou muito, principalmente nessa área da interpretação dos textos sagrados, aonde muitos fizeram uso dessa ferramenta e conseguiram prosperar nas suas ações e abençoar outras pessoas. Mas também vamos visualizar um grupo de pessoas que não souberam utilizar ou que utilizaram ela em excesso e produziram fatos negativos e fizeram com que outras pessoas caíssem também no erro da interpretação dos textos sagrados, beleza? Separei alguns pontos e quero compartilhar eles com vocês. O primeiro ponto diz o seguinte: a despeito da prática dos apóstolos, uma escola de interpretação alegórica dominou a igreja nos séculos que se sucederam. Já foi dito nas aulas anteriores, que algumas escolas surgiram, com o propósito de facilitar a interpretação dos textos sagrados. Foram elas a escola que interpretava o texto sagrado de modo literal, aquela que interpretava somente utilizando as ferramentas da gramática dos textos, ou seja, bebendo da fonte do hebraico, bebendo da fonte do grego ou bebendo da fonte do latim. E agora, durante o período da patrística, surge a escola de alegoria, vai interpretar a Bíblia alegorizando os textos sagrados. Em que período surge isso? Ele tem o seu início no ano 100 depois da morte de Cristo e tem ali o seu término, entre aspas, no ano 600, também depois da morte de Cristo. Segundo ponto, esta alegorização derivou-se de um propósito digno, que era o propósito de entender o Antigo Testamento como um documento cristão. A utilização do Antigo Testamento dentro do tempo histórico que se dá depois da morte de Cristo sempre foi um assunto muito discutido no decorrer da história da igreja e ainda o é na atualidade, porque existem muitas vertentes denominacionais que negam por completo qualquer texto encontrado no Antigo Testamento na aplicabilidade da igreja da atualidade. Só que nós não podemos ser levianos, de ser 8 ou 80, ou seja, ao ponto de dizer que tudo que está no Antigo Testamento precisa ser obedecido pela igreja ou que nada do Antigo Testamento deve ser utilizado, tá? Então eu não posso ser leviano na aplicação dos valores dos textos sagrados encontrados no Antigo Testamento. Eu preciso ter equilíbrio, eu preciso ter sabedoria para poder discernir o que presta e o que não presta, ou melhor, o que é aplicável e o que não deve ser aplicado. E como é que eu faço para poder discernir o que é e o que não é? Existe uma ferramenta muito poderosa, importante, que é a análise. Eu preciso analisar os textos do Antigo Testamento e visualizar se esse texto que eu encontrei no Antigo Testamento, ele é ensinado por Jesus ou pelos apóstolos no Novo Testamento. Se o que está escrito no Antigo é ensinado por Jesus e pelos apóstolos, esse texto encontrado no Antigo Testamento, ele deve ser aplicado, deve ser obedecido e deve ser seguido. Agora, se o texto achado no Antigo Testamento não é ensinado nem por Cristo, nem pelos apóstolos, ele tem apenas a serventia de um documento histórico que foi enviado para um determinado grupo específico do período antigo, registrado como Velho Testamento, ok? Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto da nossa aula diz que o método alegórico praticado pelos pais da igreja muitas vezes negligenciou por completo o entendimento de um texto,
e desenvolveu-se com isso especulações que o próprio autor nunca teria dito, muito menos reconhecido. Lembra de alguns minutos atrás da nossa aula, onde eu disse que existiram grupos que exerceram, a utilização dessa ferramenta e abençoaram a sua, como também a vida de outras pessoas? Mas também teve um grupo que não utilizou o texto sagrado de modo correto e não só amaldiçoou a si, mas como conduziu outras pessoas ao erro também. É nesse ponto. Por quê? Porque, como já dito por mim aqui também, existiam outras escolas na época, A escola de interpretação literal e a escola de interpretação gramatical. Só que aqui, o que passou a acontecer? Essa escola entendeu que a Bíblia por completo, ela só seria interpretada se fosse por meio do método alegórico. Só que nós sabemos que a Bíblia ela não é por completo interpretativa de modo alegórico, assim como não é interpretada por completo de modo literal e nem de modo gramatical. Nem todo texto é literal, nem todo texto é gramatical e nem todo texto é alegórico. Só que esse grupo de pessoas aqui passou a entender que todo texto deveria ser interpretado de modo alegórico. E como não é, começaram a ter problemas, dificuldades de interpretação. E quando a dificuldade surgiu, ao invés de eles beberem da fonte das outras escolas existentes, eles, por puro orgulho, passaram a especular o texto, ou seja, passaram a dar a visão que eles tinham do texto. Então o texto passou a ser entendido da forma como eles diziam ser o certo, e não da forma como Cristo disse, como os apóstolos tinham dito, como Moisés tinha escrito, como os profetas tinham falado. Então passou a ser lido e entendido o texto de acordo com a visão que esse grupo tinha concedido do texto, e não de acordo com aquele pelo qual tinha sido escrito o texto. E eles não só pecaram ao fazer isso, se fosse isso estava de boa. O problema é que o erro deles conduziu outras pessoas a errarem também, a transgredirem o texto também. E vocês sabem, que uma vez que o texto ele não é interpretado e aplicado de forma correta, gera-se heresias. E uma heresia aplicada por diversas vezes gera a existência de uma seita. E foi o que aconteceu durante esse período da história da exegese patrística. Outro ponto que eu quero trabalhar com vocês aqui é o ponto onde Clemente de Alexandria dá ali a sua visão acerca dos sentidos, que a Bíblia precisa ser vista, utilizada e interpretada. Clemente de Alexandria, ele vai dividir a Bíblia em 5 sentidos. Primeiro sentido, o sentido histórico. Segundo sentido, o sentido doutrinário. Terceiro sentido, o sentido profético. Quarto sentido, filosófico. O quinto sentido, o sentido místico. Então, como é que se dá a explicação desses 5 pontos? Primeiro ponto é o histórico, ou seja, aquilo que dá base, aquilo que traz um ambiente sólido para a construção de outros pensamentos. E quando nós falamos de base histórica, nós falamos de base geográfica, de base arqueológica, de bases documentais, Todos esses elementos que vão construir a sua linha de raciocínio ou seu pensamento é uma base sólida sobre a rocha, de acordo com aquilo que já foi pesquisado, que já foi achado, que já foi provado, que cientificamente pode ser entendido e defendido. Então, a primeira base de interpretação do texto sagrado precisa ser o histórico. O segundo ponto, segundo Clemente, é o doutrinário. E esse sentido é o sentido de criar regras, de estabelecer regulamentos, ao ponto de eu entender que eu não posso interpretar a Bíblia da forma que quero, da forma que sinto, da forma que penso. Eu preciso seguir uma regra, eu preciso seguir uma regulamentação, para que eu possa extrair do texto aquilo que de fato o texto quer me passar. Terceiro ponto é o ponto profético, A palavra, dentro desse contexto, é um momento de exortação. Não exortação dentro daquilo que nós pensamos hoje,
o profeta exortou fulano, o pastor exortou fulano, né? Só porque expôs a pessoa ou porque ridicularizou a mesma, não está dentro desse princípio, beleza, pessoal? Exortar aqui significa cobrar direcionamento. Então, se o texto ele cobra direcionamento, entende-se que esse direcionamento previamente já foi ofertado. Então, quando eu entendo que a Bíblia também tem um sentido profético, tem o sentido de que existe um ser que me cobra, né, um posicionamento, que me cobra a manutenção da minha caminhada dentro de uma direção estabelecida pelo Espírito de Deus. Então, essa exortação encontrada dentro do sentido profético é uma cobrança de que eu não posso, né, me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu preciso, por amor à palavra e obediência à mesma, permanecer na direção que Deus estabeleceu. Quarto ponto é o ponto filosófico. É o momento que o intérprete tem de questionar o texto sagrado. Não um questionamento pautado na dúvida, mas um questionamento que se dá com a intenção de ouvir respostas. Quando estudamos hermenêutica, compreendemos que precisamos fazer perguntas ao texto. Qual a pergunta? Por que foi escrito? Para que foi escrito? Para quem foi escrito? Onde foi escrito? Dentro de que condições foi escrito? É o momento de eu questionar, fazer essas perguntinhas básicas, né? Com o intuito de extrair do texto respostas que vão facilitar a interpretação daquele determinado texto sagrado. E o quinto é o sentido místico. É quando a Bíblia apresenta, né, o exercício dos milagres. E a Bíblia é repleta, né, de contextos místicos ou pautado na ação dos fenômenos, né? Você visualiza Deus abrindo o Mar Vermelho, uma muralha caindo simplesmente porque soldados marcharam ao redor dela. Você vê o Rio Jordão se abrindo, você vê Jesus acalmando o vento, acalmando o mar, ressuscitando os mortos, né? Você vê fenômenos que são místicos, né? Esse aspecto de misticismo que a Bíblia nos apresenta são aspectos que eu não consigo explicar como aconteceu. Não tem ciência que explique aquele fato que se ocorreu num determinado momento da história ou do registro sagrado. Então a Bíblia me apresenta história, doutrina, profecia, filosofia e misticismo, ou seja, eu não tenho como. Tem texto que as pessoas vão perguntar, por que isso aconteceu? E a resposta que você tem que dar é, não sei. Nem tudo que está escrito na Bíblia tem uma explicação. Beleza, pessoal? Bom, espero ter sido claro dentro desses pontos da exegese patrística e que você consiga ter entendido claramente o que esse período trouxe para a história da interpretação das Sagradas Letras. Beleza? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz em nome de Jesus.